Bem-vindos a mais um podcast do Conecta Parceiro de Negócios. Siga nossas redes sociais no @Conecta27Vips. Hoje os nossos entrevistados são Marcel e a Andresa, da empresa Primeira Ação. Sejam muito bem-vindos. E aí eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem e apresentassem um pouquinho a Primeira Ação pra gente. Ei, Silvia, eu sou Carla Andresa, sou farmacêutica formada, também entrei no Corpo de Bombeiros, mas sempre gostei dessa temática aí de primeiros socorros e junto com o Marcel nós formamos o Primeira Ação. Marcel, bombeiro também. Também, isso, mas profissional de educação física, personal trainer, já fui até seu professor da academia. Somos amigos há muito tempo, né, lá da academia. E desde a época da faculdade, que a gente teve essa temática na faculdade de primeiros socorros, que a gente já se interessava e a gente se conheceu no Corpo de Bombeiros, sempre tivemos muita amizade. E aí foi surgindo Primeira Ação através disso, né? A gente começou a perceber que na grade curricular das faculdades foi retirado. Então a gente teve isso na faculdade. Hoje a graduação de Educação Física, farmácia, não tem Não mais. tem primeiros socorros na Não graduação tem. de Educação Física? Basicamente em nenhuma graduação tem mais. Quando tem daqueles formatos optativos que só vai quem quer. Ou só uma palestra, que fica muito raso. Fica muito raso, né? Então a gente começou a perceber que também ali pela convivência do Corpo de Bombeiros, a gente começou a falar, pô, essa temática precisa ser falada. É uma dor, Isso, é uma dor gigantesca. Aí a gente começou a olhar e falar, peraí, mas ninguém fala sobre isso. Como é que as pessoas vão saber? Então, assim, é algo que acontece todo dia, toda hora, vai acontecer um dia na sua casa, vai acontecer na minha, vai acontecer na dela. E a gente falou, cara, vamos trabalhar isso, vamos começar a tentar levar essa informação para as pessoas como uma missão de vida mesmo, né? Inicialmente foi como missão de vida, vamos retribuir um pouquinho tudo que a gente já ganhou, né? E foi assim que a gente decidiu estruturar o Primeira Ação mesmo, né? Falando, vamos estruturar uma empresa, organizar, para que as pessoas possam também saber onde nos procurar. E aí foi assim que o Primeira Ação foi criado. E quais são os serviços? A Primeira Ação é o quê? Cursos e treinamentos, é isso? Isso. Esse curso de primeiros socorros, ele envolve o quê? Porque quando a gente fala em primeiros socorros, eu acredito que a maior parte das pessoas vai lembrar assim, de uma situação de engasgo, mas eu sei que tem muito mais coisas, porque eu já dei uma olhada no portfólio do curso de vocês, eu vi que tem uma gama grande de coisas que dá para ser treinado. Sim. Vocês conseguem citar assim pra gente? As temáticas são variadas e a gente se adequa de acordo com a realidade do cliente. Então, se é um curso de primeiros socorros para uma escola, a gente vai estudar quais as possíveis ocorrências que acontecem ali naquele local para tentar formalizar um curso focado para aquela localidade. Então, se é uma escola, se é uma academia ou se é uma empresa, a gente vai estruturar para que a pessoa tenha um conhecimento mais direcionado, mais específico para ela. Mas a gente também está atendendo um curso mais personalizado, por exemplo, em residência, que às vezes é uma mãe que acabou de ter um bebê e não sabe o que fazer se acontece algo, por exemplo, uma febre alta ou um engasgo, como que ela vai socorrer. Então a gente também está começando a oferecer esse serviço de visitas personalizadas, passando esse conteúdo de forma mais individual. Eu sou mãe e eu falo assim que essa é uma grande preocupação que eu vejo de todas as minhas amigas que são mães também, porque bebê engasga com muita facilidade, né? E a gente tem muita teoria do que fazer, mas eu sei que na prática o bicho pega, né? Você imagina, você tá com um bebezinho que é seu filho engasgando, e aí você lê um artigo da internet, mas e na hora de pegar para fazer? E eu, assim, infelizmente, conheço muitos casos de bebês, assim, no meu prédio, que passaram mal e teve que sair correndo pro hospital e salvou no último segundo, podendo ter algum tipo de sequela. Infelizmente, também conheço bebês que vieram a óbito por conta de um engasgo, às vezes, com leite. A gente sabe que isso é muito recorrente, mas por que as pessoas não estão sendo treinadas? Porque na minha família tem gente que já morreu engasgada, então... Gente, pelo amor de Deus, isso tinha que dar na escola, não apenas na faculdade. Essa é minha questão, meu ponto. Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito interessante. E de que forma a gente pode levar isso para a maior quantidade de pessoas possível? Hoje eu sei que vocês dão treinamento em empresas,
sei que vocês dão treinamento residencial, que vocês acabaram de falar agora, mas se eu quiser levar no meu condomínio, por exemplo, eu consigo reunir, porque meu condomínio o que mais tem é criança, então mãe e pai também tem um monte. Exatamente. Só corroborando o que você falou, a maior causa de morte de bebê até 1 ano de idade é o engasgo, né? Então a gente tem casos rotineiramente onde a pessoa, igual você falou, ela faz ali um curso durante a gravidez, que às vezes o plano de saúde oferece, mas é um curso simples, é um bate-papo, e a gente preza muito pela prática. A gente até criou só voltando um pouquinho no que a Andressa falou, esse curso personalizado, que a gente vai na sua casa e não vai fazer só primeiros socorros. A gente vai falar também os riscos que tem dentro da sua casa. Prevenção de acidente também é importante. A gente acredita muito que prevenir o acidente é melhor do que tentar aplicar a manobra de primeiros socorros para salvar uma vida. Então, se você tem ali uma estruturação, a gente sabe, decoração, arquiteto, não está preocupado se está perto da tomada, se corre risco de pegar fogo. E você também, à medida que você vai ali, sua casa vai evoluindo, sua família vai crescendo, você vai adaptando, você bota um ar-condicionado que não tinha, você não olha se a rede elétrica tá boa, se ela aguenta, e a gente vai, é mania do brasileiro, isso aí não tem para onde correr. Então a gente trabalha essas temáticas de forma muito prática, leva isso para dentro da sua casa, leva isso para dentro do seu condomínio. Como a Andressa falou, qualquer local que precise da gente, a gente vai lá, vai avaliar a gente pode avaliar os problemas do seu condomínio, área de lazer, área de piscina, propor até situações onde possa melhorar a segurança para as crianças principalmente, mas a gente também pode ali levar um curso de primeiros socorros mais simples, um curso de primeiros socorros para as mães, um curso de primeiros socorros mais completo, onde a gente vai falar de hemorragia, se você cortar lá o seu braço, se você se queimar dentro da sua casa, né? Se você botar fogo lá, na hora que você está no Masterchef, imitando o Masterchef, pega fogo lá na panela de óleo, você sabe o que fazer? Você vai tacar água? Se você tacar água, você causa um problema infinitamente maior. Então, coisas que se a gente não pensar sobre prevenção, se a gente não pensar no problema, que eu costumo brincar muito que isso é ser realista, não é ser pessimista. Pensar no problema não é ser pessimista. Ao contrário, se você pensa uma vez, você está preparado. Você, na hora que acontecer, igual você falou, as mães, deve ser muito... Eu não tenho filho ainda, ela tem uma filhinha, né? Você tem o Tito lá. Então, a gente sabe que na hora que acontece, é um desespero. Só que se você já pensou, se você já fez aquilo alguma vez, você respira e consegue executar. E a gente sabe que a manobra é extremamente efetiva. Extremamente efetiva. E simples de ser feita. Mas tem que fazer direito, porque se não fizer certo, Exatamente. Não souber a técnica, não vai resolver. E, gente, eu não sei se é porque depois que eu comecei, o algoritmo me pegou, né? Porque eu comecei a seguir as redes de vocês, que eu acho super interessante o material que vocês divulgam, no Instagram, principalmente, que é onde eu sigo. E você, né, Andressa, você tá sempre postando, tanto na sua quanto na da primeira ação, um caso real, né? E, gente, mas é muito assim, eu não tinha noção que isso acontecia tanto. Eu tenho um pouco mais de noção porque eu já vi. Eu conheço alguns casos, assim, na minha família e com amigos próximos, eu imagino que várias pessoas tenham. Mas é muito mais, né? Esses dias uma menina engasgou comendo banana, menina novinha, gente. Então, assim, é uma morte muito evitável, né? A pessoa morrer engasgada, ela precisaria saber uma manobra para ela salvar a própria vida. Até mesmo você mesmo aplicar a manobra em você. A gente ensina isso, porque tem muito questionamento, né? Se a pessoa tiver gestante, se for um idoso, se for um cadeirante, se for um bebê, então tem uma manobra. Se é uma pessoa acamada, né? Que não está totalmente deitada ali na cama. Então tem diferença, né? Porque para um bebê é de um jeito, uma criança maior é de outro. Para um idoso é de outra forma. O idoso, o adulto em si, ele é igual. É uma manobra geral, mas você tem que mensurar a força, você tem que saber, né? Igual você falou, tem que ser muito assertivo. Você tem que saber, tem que treinar para que quando você for fazer, você resolver o problema o mais rápido possível. E a gente tem um simulador que é maravilhoso. Os cursos, quando a gente dá, as pessoas voltam a ser criança, né? Porque quando você está dando aula, o adulto volta para a quinta série, né? Então a gente bota o simulador e a pessoa aperta, sai uma espuminha para mostrar que o objeto saiu, né? Fez a técnica correta. Que legal, e só sai quando faz certo. Só sai quando faz. Nossa, que legal. Chora quando também faz. Ah, é? Os nossos equipamentos, eles são assim de última geração, são bem tecnológicos.
Então a gente consegue lá ensinar o desengasgo no bebê e na hora que a gente está aplicando a manobra, o bebezinho chora de verdade. Se fizer direito. Se fizer direito. Se não fizer direito, a gente não... Não chora. Nossa, que legal, adorei. E você comentou a respeito dos vídeos, né? Então, a intenção da nossa rede social é essa também, é mostrar que esses acidentes, eles acontecem e que existem formas de prevenir, tanto de evitar, quanto se ele acontecer, como atuar da maneira correta. Porque quando a gente não atua da maneira correta, podem acarretar consequências que às vezes pioram o quadro daquela vítima, ou, por exemplo, o Marcel deu o exemplo aí da panela com óleo pegando fogo. Se a pessoa não souber o que fazer, jogar água, ela alastra ainda mais um incêndio, ela pode sofrer uma grave queimadura. Então, tanto na parte de primeiros socorros como em outras, tem que saber atuar da maneira correta. E isso a gente sempre reforça nas nossas redes sociais também. Isso é bem legal, porque eu que acompanho, eu vejo umas coisas assim que eu, gente, não queria saber disso. Porque tem umas coisas que o povo fala, né? Tem umas coisas culturais, né? Um fala pra passar gelo, outro fala pra botar na água, outro fala pra passar, sei lá, maracujá. Não, fazer xixi na queimadura. A gente ouve cada coisa que você se surpreende. E a gente costuma falar o seguinte, nada disso é errado, só que não é cientificamente comprovado. Porque eu costumo falar o seguinte, isso vem lá dos nossos avós, bisavós. E a gente tem que concordar que os nossos bisavós estavam a quilômetros de distância de um hospital. Às vezes, passar uma babosa numa queimadura, uma pimenta, resolvia o problema ali de imediato, a pessoa sentia menos dor até que ela chegasse no hospital. Porém, entretudo, né, a gente sabe que quando chega no hospital, o queimado ele tem que passar por uma limpeza, não pega anestesia. Então, às vezes, passar a pasta de dente vai ser um alívio imediato. Só que daqui a 20 minutos você está no hospital com a pessoa e a enfermeira vai ter que limpar aquilo ali. Então, é um sofrimento muito grande. Então não tem necessidade disso, é só colocar na água para resfriar a queimadura, para ela parar de queimar, porque é como se estivesse queimando um pano mesmo, uma churrasqueira, ela vai queimando. Se você deixar, ela vai se aprofundando. Então, o primeiro socorro, dando um spoiler do que a gente... Eu ia pedir já um spoiler, então essa resposta aí você já pode dar? Queimadura, o que a gente faz? Então, só colocar embaixo da água por aproximadamente 10, 15 minutos. Água corrente, deixa Água corrente, deixa para resfriar bastante. Depois disso, encaminha para o hospital. Se for uma queimadura muito grande, aciona o SAMU, para o SAMU chegar na sua casa. O SAMU tem profissionais que podem aplicar medicamento, então vão ajudar no alívio da dor. Então, assim, são coisas extremamente simples. Quando a gente vai dar aula, a gente brinca muito e fala assim, ó, a gente vai desmistificar algumas coisas que as avós falaram e não vai ficar bravo com a gente não, porque a maioria do nosso conteúdo são paradigmas. Ah, pode fazer isso? Não. Pode fazer isso? Não. Ah, mas eu fazia. Não estou falando que é errado. Estou falando que é científico. A gente está aqui para trazer protocolos, a gente estuda e a gente traz o que mais de atualizado tem no mercado. Então, assim, as aulas são bem interativas, assim, as pessoas participam muito, porque fica sempre com esse olhar, igual você falou agora. Pô, mas eu vi aquilo, não imaginava que podia ser assim. Tá? Então, a gente tem muito disso. Porque eu acho que deve abrir um pouco a visão, assim, para a quina da mesa, para a mesa de vidro. Outro dia você postou 2 bebezinhos gêmeos se penduraram na beiradinha da mesa de vidro. É assustador aquilo. Assim, aquela mãe, imagina, o meu filho já perfurou o céu da boca com uma colher. Foi assustador. Então, assim, são coisas evitáveis. E, se eu não me engano, e vocês me corrijam se eu estiver errada, a maior parte dos acidentes são domésticos, não é isso? São domésticos e são evitáveis. São domésticos e evitáveis. A gente tem até uma frase, né? O acidente ele acontece, o bombeiro tem uma frase máxima, né? O acidente acontece quando a prevenção falha. Então, existem medidas, formas para evitar que esse acidente aconteça. Uma mesa de vidro, nessa visita personalizada, a gente vai olhar ali todo o apartamento e avaliar quais os riscos que existem. Às vezes, com a chegada do bebê, a mãe está tão abarrotada ali de hormônios e coisas na cabeça, o pai, é aquela loucura, eles não conseguem identificar os riscos, identificar que uma mesa daquela é extremamente perigosa, porque a criança pode apoiar, e foi o que aconteceu, né? As 2 crianças apoiaram na mesa, a mesa se quebrou, graças a Deus não teve nenhum corte profundo, nada grave. Às vezes até, a gente conversava sobre isso até antes agora, a mãe fica tão, né, principalmente a de primeira viagem, o cuidado é tão específico, a visão é tão específica que às vezes o berço do bebê está num lugar perigoso, às vezes o ventilador no quarto do bebê, alguma coisa do tipo, né, pode deixar ligado muito tempo, aquilo superaquecer, causar um problema. O ursinho, voltando lá, decoração, às vezes tem ursinho dentro do berço do bebê, coisas desse tipo que a gente
condena. Pô, tira, tudo bem que é bonito, né? Eu entendo, mas, pô, é a vida do seu bebê, né? Deus... Entre ser bonito e não morrer, a gente prefere não morrer. Pelo menos a gente prefere, né? Eu não sei, né? Cada um tem uma preferência, mas... Então a gente tem muitos... essa visita personalizada, então, a gente até brinca muito que a pessoa gasta lá 6, 7 mil reais para comprar um iPhone, né? Aí o iPhone, ele não vem com carregador, mas só vem com fio. Aí o que você faz? Compra um carregador de... 400 reais. Não, você compra de 10 reais no chinês, né? Eu não, porque eu tenho noção de... Você não, graças a Deus você já tá... Isso aí, você vai comprar o original. Mas aí a gente vai vendo que quando chega a época de Natal, aumenta muito a quantidade de incêndio residencial, porque a pessoa vai comprar a luzinha, o pisca-pisca, 2.000 lâmpadas por 7 reais no chinesinho. Aquilo não tem comprovação, teste do Inmetro. Você vai colocar na energia da sua casa, você vai deixar aquilo a noite inteira ligado, ou você vai sair e vai deixar ligado. Aí quando você vai arrumar, tem que ser num lugar bonito. Esse lugar bonito às vezes é perto de uma cortina, em cima de um tapete. Cara, você está transformando sua casa no lugar menos seguro possível. Que é uma ilusão. A gente tem a ilusão de que nossa casa é o quê? O lugar mais seguro do mundo. Né? Tanto que teve fugindo um pouquinho, mas é interessante. Tem um índice de aproximadamente 30% dos acidentes de trânsito acontecem a 2 quadras da sua casa. Porque é o momento que você começa a tirar o cinto, você já olha o WhatsApp, você já vai pegar o controle para abrir a garagem. Então, assim, é o momento que a gente relaxa. Em casa, você faz o quê? Chega em casa, quer relaxar. E aí você acaba menosprezando algumas situações que são muito perigosas dentro da nossa casa. Nossa, muito interessante, porque aqui do pisca-pisca já me bateu um... Ele falou do pisca-pisca, mas assim, se a gente for avaliar, por exemplo, os brinquedos das crianças. Se o brinquedo, ele for esse brinquedo também lá do Xing Ling, da Shein, não tem certificação, então pode soltar peças e aí vem o risco do engasgo, né? E a criança pode colocar essas pecinhas pequenas que soltam ali na boca. Então os brinquedos regulamentados que passam por testes, você tem aquele selo que indica que ele é um seguro, que não vão soltar peças ali menores para aquela idade que está regulamentado ali, então são mais seguros, né? Confiáveis. Então uma grande dica é estar sempre comprando produtos que estejam certificados, porque isso... Não é à toa, né? Essa certificação não é à toa. O Inmetro é um órgão que ele só serve para isso, para formalizar que aquele produto ele é seguro para você utilizar. A gente não pode menosprezar isso, né? E relacionando ainda aos cuidados da nossa casa, criança e cozinha não combina. A pessoa que fica brincando com seu filho de cozinhar, ensinando tal, é um problema. Porque essa criança, tudo para criança é brincadeira, né? Tito, que o diga, né? Foi lá no quartel conhecer, né? Ixi, Maria, brincou que é uma alegria para a criança. Então, o momento que ela tem com o pai leva para a cozinha para brincar, ela vai ficar o dia inteiro ali, às vezes com a babá, porque os pais estão trabalhando, coisa do tipo. Ela vai para a cozinha, ela vai ver ali um desinfetante que é rosa, da cor do danoninho dela. Para ela tomar aquilo, se intoxicar e ter um problema grave, custa pouco, né? Porque a gente está ali, a gente tem mania de botar garfo, faca nas partes baixas dos nossos armários. A criança vai pegar, vai puxar. Se tiver coisa cozinhando, lá a sua funcionária está fazendo um almoço, alguma coisa do tipo. Ah, mas eu brinco com o papai e com a mamãe, então eu posso brincar de panela, eu posso brincar de faca. Então a gente tem que ter, são muitos cuidados assim. Quando a gente vai nessas visitas residenciais, é uma troca de informação muito gostosa, para falar a verdade. Eu imagino que a pessoa que recebe vocês vai ficar assim, meu Deus, eu não imaginava isso, eu achava que... Tem gente que brinca, vai embora, chega, porque se na cozinha você... Não vou nem levar pro resto da casa. São muitas adaptações. Você sabe que eu tenho muito medo de piscina. Eu acho que piscina... realmente eu recomendaria o serviço de vocês assim nos condomínios que tem piscina, porque muita criança, eu já passei com situações com meu filho assim, várias de você piscar, né? Você piscou, o amiguinho enfiou a cabeça dele lá embaixo no fundo da piscina e tá do meu lado. E criança é rapidinho pra afogar, né? Sim. Tô enganada. Adulto também, né? Quanto tempo você acha que você consegue ficar sem respirar? Ai, sei lá, 1 minuto. Então, é 1 minuto. Não, no desespero é menos ainda. Que você Sim, exatamente. Isso, exatamente. Essa euforia, né, negativa do desespero faz com que você gaste energia ali, consuma oxigênio
e a tendência é você se afogar muito rápido. Então, assim, são locais que a gente precisa, principalmente os pais, né? Pai e mãe, um dos dois vai ter que sacrificar a diversão. Pra ficar com o olho. Não tem A jeito. gente sempre reforça Praia. isso. Praia, piscina. Esses ambientes aquáticos, a partir do momento que você está com uma criança, com um filho, né? Em um ambiente aquático, a diversão, o lazer Acabou. não é mais seu. É da criança. Então, pai e mãe é de olho, sempre de olho na criança. E a gente reforça, o ideal é sempre estar com um colete, né? Aquelas boias de plástico, elas podem escorregar com um protetor, né? Ela sair, escorregar ou furar. Então sempre o colete que tem a fixação aqui de espuma, que tem a fixação no tórax, para garantir ele, mas mesmo assim é de olho, porque mesmo com o colete ele pode inventar alguma moda, a criança é em 1 segundo para o acidente acontecer. Então a supervisão ela tem que ser constante. E uma dúvida, quanto tempo existe isso, assim, uma média? Quanto tempo eu tenho para desengasgar uma pessoa ou para salvar de um afogamento? Então, vai nessa mesma premissa que eu falei de quanto tempo você conseguiria ficar sem respirar. A gente não consegue falar uma média, porque tem pessoas ali, por exemplo, uma pessoa que pratica um mergulho autônomo, ela tem uma capacidade pulmonar melhor, então ela consegue ficar mais tempo sem respirar. É uma pessoa sedentária, fumante, vai ser menos. Mas assim, a gente calcula que uma vítima se torna inconsciente entre, no máximo, 3 a 5 minutos. É bem rápido. É muito rápido. Então, assim, eu fiz essa pergunta justamente para chamar a atenção que de 3 a 5 minutos, dificilmente você consegue pegar uma pessoa e levá-la a tempo para um hospital. Então, se você não souber mesmo fazer uma manobra ou algum procedimento com a pessoa que esteja infartando, alguma coisa assim, você não consegue salvar mesmo. Não vai adiantar você ligar para o SAMU, porque não é que não vai adiantar no sentido que o serviço é ruim, não. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quando o SAMU chegar, ou o Corpo de Bombeiro chegar, já vai ter muito tempo que a pessoa não respira. Então isso, tanto que a gente ensina que se você não conseguir desengasgar essa vítima, você tem que ensinar, tem que começar as manobras de reanimação cardiopulmonar, para tentar fazer o sangue continuar circulando ali, para na hora que o SAMU chega com o médico, chega com os aparatos médicos, né, para tentar reanimar aquela vítima. Mas a gente já está falando de quando uma vítima entra em parada cardiorrespiratória, que seria uma evolução do engasgo, a gente está falando que a vítima perde 10% de chance de recuperar a vida por minuto. Nossa. Então, assim, é muito difícil. Imagina você precisar do SAMU 7 horas da noite. É trânsito. Para todos os lados de Vitória e Vila Velha tem trânsito. Então, a culpa não é do sistema, não é o SAMU que é o problema, não é o bombeiro que está chegando atrasado. É porque não dá, você não consegue. Então, você precisa resolver o problema. Se você não resolver o problema, infelizmente, a chance de óbito é muito grande. E a gente já reforçou que a manobra do desengasgo, ela é simples, tanto para adulto quanto para bebê, e tem uma eficiência muito grande. Se ninguém fizer nada, provavelmente grande chance de ter essa evolução. Você citou do infarto, a mesma coisa. A gente tem aquele equipamento, a gente teve agora um jogador, né, que teve arritmia em campo, ele precisou de usar, foi usado o desfibrilador, que é um equipamento que dá um choque no coração, que é como se fosse um reset para o coração voltar a bater no ritmo correto. As ambulâncias, tanto do bombeiro quanto do SAMU, têm esse aparelho. Mas se uma pessoa tiver um infarto e ninguém começar aquelas compressões cardíacas, né, a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, não vai adiantar esse equipamento. Esse equipamento ele só funciona se alguém já previamente, porque seu corpo, seu cérebro está sem receber oxigênio. Essa compressão, ela estimula o sangue a circular nessa região que é vital aqui para o corpo. Então, mesmo que o bombeiro chegue, que o SAMU chegue, se ninguém iniciou os primeiros socorros, provavelmente a chance de sobrevida dessa vítima é muito pouco. Então, reforçando, são manobras simples que salvam e que se não for feito nada, infelizmente a chance de óbito é grande. Salvam a nossa vida, de pessoas próximas, né? Eu consigo entender muito perfeitamente por que as empresas deveriam dar um curso desse, que é um local de aglomeração e tal. Mas assim, tendo essa possibilidade de ter um curso residencial, individual, gente, é fantástico, assim, o trabalho... Porque é uma coisa que a gente precisa saber, né? Nas escolas já é obrigatório, não é? Então, o treinamento para os funcionários da escola, sim. Né? Isso veio através de uma lei, em 2018. Né? Um menino chamado Lucas, ele engasgou, ele tinha necessidades especiais, um passeio de escola, ele engasgou com um pedaço de salsicha
ninguém soube fazer. O SAMU até chegou rápido, chegou com acho que 8 minutos, se não me falha a memória, né? Chegou rápido, fizeram os procedimentos, tentaram reanimá-lo e infelizmente ele foi a óbito. A mãe, com aquela dor imensurável, foi atrás de que isso não acontecesse com outras pessoas. Teve uma atitude louvável, né? E isso virou lei municipal, lei estadual em São Paulo e se tornou uma lei federal. Agora, em 2023, o Estado do Espírito Santo aprovou um decreto, né? Baixou um decreto que obriga não só a escola, mas locais onde tem recreação infantil. Então, cerimonial infantil, essas lojas de shopping que as crianças ficam brincando, pulando, né? Todos esses locais são obrigados a terem os funcionários treinados em primeiros socorros. Então, é uma lei, tá vigente, está funcionando. Ainda a gente vê que a adesão tá pequena, né? Infelizmente. Escola até que melhorou um pouco, mas a gente ainda vê uma procura pequena para você ver assim, ó, creches ali na região onde a gente reside, né? Tem muita creche, muito próximo. Você conta 2, 3, de 10 que tem os funcionários treinados. Então, assim, ainda está engatinhando. Mas né, o brasileiro só funciona com lei, né? Isso que eu estava esperando você terminar de falar para fazer justamente esse apontamento. Eu trabalho com empresas, né? E no meu trabalho, sou advogada trabalhista, eu estou também verificando as questões de saúde e segurança do trabalho, que são os maiores índices de processo trabalhista, dano moral, indenizações altíssimas. Às vezes uma empresa fecha por causa disso. Então, assim, mas não é obrigatório, né, ter esse curso. Não é obrigatório. Às vezes, no ambiente de restaurante, faca, perfuro cortantes, forno. Então, aquilo ali é uma máquina de fazer acidente. Né? Desfiador de carne. Gente, botou o dedinho ali mais perto e já era. Então, e é isso, né? O brasileiro só faz um negócio. Se é obrigado. E olha lá ainda, né? Mesmo sendo obrigado, ainda... Porque, por exemplo, ter a documentação, a avaliação de saúde e segurança do trabalho é obrigatório. O papelzinho, a pessoa vai lá, avalia. Isso aqui é o risco tal, risco 1, risco 2, risco baixo, risco... Isso eles têm. Mas o que eles fazem? Eles pegam e enfiam na gaveta. Vai salvar a vida de alguém ter um documento dizendo qual é o risco? Não. O que vai salvar a vida de alguém? Pegar esse documento, contratar profissionais como vocês para avaliar esses riscos, dar um treinamento para as pessoas saberem o que vão fazer no caso de uma necessidade. Porque um cliente meu já passou por isso. Uma funcionária que infartou no ambiente de trabalho. Quem sabia resolver? Ninguém. Graças a Deus deu tudo certo. O SAMU chegou rapidinho. Mas, gente, é uma preocupação. O Marcel falou com relação à Lei Lucas, e é engraçado que nem os pais cobram. Então, imagina, será que a escola do seu filho, os profissionais estão capacitados? Se o seu filho passar mal na escola, se ele tiver um corte na cabeça, se ele engasgar, e aí, será que os profissionais da escola do seu filho vão saber atuar? Será que eles têm o treinamento de primeiros socorros, que é obrigatório nas escolas e nos estabelecimentos de recreação? Realmente. E agora aqui no Conecta a gente vai ter um curso de primeiros socorros, né? Se Deus quiser, vai estar participando, trazendo esse tipo de informação para quem é membro, né, para levar um pouquinho, para ensinar, começar a mudar essa cultura. Nossa proposta é o que eu falei no começo, é um propósito de vida que a gente tem. A gente tem as nossas profissões, né? Tô até igual o pai do menino lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tem 3 empregos, né? Eu sou bombeiro, sou personal, a gente tem empresa, então a gente faz com o maior amor, a gente quer levar essa informação mesmo, né? Tanto que tá lá no Instagram, a gente posta vídeo no YouTube, porque a gente quer que diminua os acontecimentos. Se a gente conseguir, né, assim como a gente de vez em quando esbarra com alguém que fez o curso, eu dei um curso ontem. Hoje de manhã o menino foi no Instagram e falou, cara, eu vi um acidente de moto, eu realizei os primeiros socorros. Caramba, tudo que você falou ontem aconteceu. Aí eu falei, eu não sou o presságio do mal não, mas acontece, vai acontecer e a gente precisa estar preparado. Você citou muito bem, você perder a vida por causa de um engasgo, Não é? poxa, é muito triste, né? É muito triste. E é quebrar paradigmas também, porque a nossa cultura de prevenção no Brasil é muito fraca. Igual você falou, é um conteúdo que devia se aprender na escola. Então, é realmente a nossa filosofia de tentar quebrar esse ciclo, quebrar esse paradigma e melhorar essa cultura de prevenção e do cuidado para os brasileiros. E quem quiser ter acesso a um pouquinho dessa informação, que tem muito mais do que o que a gente conversou hoje, qual é a rede social de vocês? Primeira, Acão,
né? Que não tem cedilha. Não tem cedilha, né? Então, Primeiracão, underline. Né? Instagram e Facebook. Facebook também. E YouTube. YouTube. E agora vai ter essa entrevista também lá no YouTube. Exatamente. Gente, obrigada. Foi ótimo conversar com vocês. Eu tô ansiosa pelo curso. Vai ser ótimo. Valeu.